Bom, gente, então agora que nós já vimos um pouco da teoria de funções analíticas, vamos ver algumas funções elementares. A começar pela função exponencial que nós já até vimos em um exemplo anteriormente. Então, dado z da forma x mais y, nós definimos a função e elevado a z, também podendo ser escrita como exponencial de z, como sendo e elevado a x vezes e elevado a iy. Então, isso nos dá e elevado a x cosseno y mais i seno y. Então, nós já vimos que as funções coordenadas u e v satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. Então, u, que é e elevado a x cosseno y, e v, que é e elevado a x seno y, satisfazem Cauchy-Riemann. Então, o x igual a vy, o y igual a menos vx, e tem derivadas parciais de todas as ordens para qualquer ponto xy. Portanto, a nossa função e elevado a z é inteira. Isso quer dizer que ela está definida em todo C e tem derivada em todos os pontos de C. E nós vimos também que essa derivada é ela própria, igual e elevado a z para todo z em C. Certo, então vamos ver as propriedades dessa função e elevado a z. Muitas delas são iguais à propriedade da função exponencial real e outras são um pouco mais surpreendentes. Então vamos lá. Bom, então a primeira coisa é que se a gente tiver y igual a zero, quer dizer, z é um número real, então e elevado a z é igual a e elevado a x, certo? Vezes e elevado a zero, que é 1, que é e elevado a x. Então, a nossa função exponencial de z restrita ao conjunto dos números reais é a mesma função exponencial real de toda a vida. Então, é como se fosse uma extensão da nossa função exponencial ao conjunto dos números complexos. Bom, então vamos lá. Primeira propriedade é que e elevado a z sempre é diferente de zero, assim como o caso real. E isso acontece porque o módulo de e elevado a z, bom, isso é módulo de e elevado a x vezes e elevado a y, que é o módulo de e elevado a x vezes módulo de e elevado a iy. Bom, e elevado a x sempre é positivo, porque é um número real, então isso é e elevado a x, e o módulo de e elevado a iy, isso sempre é igual a 1, já que e elevado a iy é simplesmente cosseno y mais i seno y. Portanto, o módulo de e elevado a z é igual a e elevado a x e isso sempre é maior que zero. Bom, gente, outra propriedade imediata é que e elevado a z, o conjugado de e elevado a z, então, por definição, isso é o conjugado de e elevado a x cosseno y mais i seno y, tá? Então, isso é o conjugado de e elevado a x vezes o conjugado desse negócio, que é cosseno y menos i seno y, que é simplesmente e elevado a x, já que e elevado a x é real, vezes e elevado a menos iy, que é o que aparece aqui dentro, mas isso é exatamente e elevado ao conjugado de z. Certo, então, considere agora que nós temos dois números,
Z1 igual a x1 mais i, y1, e Z2, x2 mais i, y2. Então, E elevado a Z1 vezes E elevado a Z2, isso é, por definição, E elevado a x1 cosseno y1 mais i seno y1 vezes E elevado a x2 vezes E elevado a x2 cosseno y2 mais i seno y2. Então, por propriedades que nós já conhecemos, trigonométricas, né, de seno e cosseno, fazendo as contas, isso nos dá E elevado a x1 mais x2, e aqui nós estamos usando as propriedades do logaritmo, da exponencial real, já conhecidas. Cosseno de y1 mais y2, mais i seno y1 mais y2. E aqui nós estamos usando as identidades trigonométricas de seno e cosseno já conhecidas também. Então, isso é exatamente E elevado a Z1 mais Z2. Assim como no caso real. Bom, então, outra coisa que nós temos é, então, se fizermos 1 sobre E elevado a Z2, bom, isso aqui é 1 sobre E elevado a x2, cosseno y2 mais i seno y2. Fazendo o truque de multiplicar pelo conjugado, etc., isso fica 1 sobre E elevado a x2, que multiplica cosseno de y2 menos i seno y2. Bom, 1 sobre E elevado a x2, posso reescrever como sendo E elevado a menos x2. Então, nós vemos que isso é o quê? E elevado a menos z2. E aí, então, juntando essas duas propriedades, nós obtemos que E elevado a z1 sobre E elevado a z2, isso é E elevado a z1 menos z2. E obtemos também, usando indução e essas duas propriedades, que E elevado a z elevado a n, isso é E elevado a n vezes z, para qualquer n inteiro. Então, essas são as propriedades básicas da função exponencial, que coincidem com as propriedades da exponencial real. Agora, vamos ver as coisas começarem a ficar interessantes. Então, a primeira propriedade interessante da função exponencial é que ela é periódica. Então, vejam bem, se eu tiver aqui z, x mais i, y, e eu faço E elevado a z mais 2πi. Então, isso é a mesma coisa que E elevado a x mais y mais 2πi, que é E elevado a x mais i, que multiplica y mais 2π. Bom, por definição, isso é E elevado a x cosseno de y mais 2π mais i seno de y mais 2π, que é a mesma coisa que cosseno y, é elevado a x cosseno y mais i seno y, que é o nosso E elevado a z. Então, a função E elevado a z é periódica, de período complexo 2πi.
Bom, vocês poderiam ter visto também de maneira mais direta, se quisessem, também é permitido, tá? E elevado a z mais 2πi, isso é E elevado a z vezes E elevado a 2πi, e E elevado a 2πi é exatamente igual a 1, tá? Então, isso é E elevado a z. Chegaremos nessa mesma propriedade aqui. Eu só abri para ficar realmente claro. Tá legal? Gente, então, geometricamente, o que significa essa propriedade da função E elevado a z ser periódica? Significa o seguinte, olha, que se a gente aqui no plano complexo tomar uma reta vertical, por exemplo, a reta x igual a x0, então todos os pontos aqui são da forma x0 mais y. Então, essa reta é levada pela função exponencial em uma circunferência centrada na origem de raio E elevado a x0. Certo? Então, aqui é módulo de z igual a E elevado a x0. Então, por quê? Porque se aqui nós tivermos um ponto z, que é da forma x0 mais iy, e aqui outro ponto z1, da forma x0 mais i vezes y mais 2π, esses dois pontos têm a mesma imagem. E elevado a z0 igual a E elevado a z1. E essa imagem coincide justamente com esse argumento aqui, então é y. Bom, tecnicamente o argumento de z1 é y mais 2π, mas em termos de imagem é o mesmo ponto. Então, por outro lado, a imagem de toda reta horizontal, então, por exemplo, aqui y igual a y0. O que acontece? Vou apagar aqui para poder caber. Bom, então vamos escrever isso que nós vimos antes. Então, a imagem de toda reta vertical, quer dizer, se meu número for da forma x0 mais iy, então, E elevado a z, isso é E elevado a x0, que multiplica cosseno y mais i seno y, ou seja, módulo de E elevado a z é exatamente E elevado a x0, como nós vimos na primeira propriedade. Então, a imagem dessa reta azul é essa circunferência centrada na origem. E por outro lado, se nós tomarmos agora uma reta horizontal, ou seja, x mais i, y0, então, E elevado a z é da forma E elevado a x, cosseno y0 mais i seno y0. Então, aqui o nosso argumento está fixo. O argumento de E elevado a z sempre será y0. E o E elevado a x é sempre positivo. Então, a imagem dessa reta horizontal é uma semi-reta partindo da origem, e não contém a origem, porque E elevado a z sempre é maior que zero, essa semi-reta aqui, cuja inclinação é, então, y0. Certo, gente? Então, por exemplo, ó, se a gente tiver uma região retangular no plano complexo, certo? Então, aqui nós temos a reta x igual a x0, x igual a x1, y é igual a y0, y é igual a y1. Supondo que y1 não seja y0 mais um múltiplo inteiro de 2π, essa região retangular é levada numa região da seguinte forma. Então, aqui nós temos a circunferência E elevado a x0, aqui a circunferência é elevado a x1 e esses dois ângulos, nessas duas semirretas. Então, aqui nós temos a semirreta
formada pelo argumento y0. E aqui a semirreta de inclinação y1. Tá? Então, essa região retangular é levada aqui nesse setor desse anel ou coroa, tá? Através da aplicação exponencial. Outro exemplo é se a gente pegar uma faixa infinita. Então, se eu pego aqui agora a reta horizontal y igual a π, certo? Então, considere a imagem dessa faixa infinita aqui, pela aplicação exponencial. Bom, por um lado, aqui embaixo, nós temos y igual a 0. Então, o que a aplicação exponencial está fazendo é abrir, né, essa faixa como um leque, já que é elevado a πi vai cair nos reais negativos. Então, o que nós obtemos aqui, ó? Então, se eu pensar que o eixo x é a reta y igual a 0, ela tem imagem aqui nos reais positivos, tá? A reta y igual a π tem imagem nos reais negativos. E todas as outras retas horizontais nesse intervalo são levadas aqui em semirretas. Portanto, a imagem dessa faixa infinita é todo o semiplano superior. Então, a imagem, pela aplicação exponencial. Então, a imagem vai ser o conjunto semiplano superior menos a origem. Tá legal? Bom, gente, outra propriedade muito interessante de E elevado a Z é a seguinte, é que E elevado a Z assume qualquer valor não nulo, claro, em C. Em outras palavras, a função exponencial complexa com imagem em C estrela, essa função é sobrejetiva. Bom, sobrejetora, para quem preferir. Tá legal, gente? Então, já é uma diferença enorme do E elevado a Z, porque, então, portanto, E elevado a Z pode ser um número negativo, por exemplo, menos 1, tá? E elevado a Z pode ser um número complexo qualquer, por exemplo, 1 mais i, etc. Isso é bem diferente do caso real, onde a função E elevado a x sempre é positiva, né? Então, vamos ver aqui como a gente faria para encontrar um Z0, tal que E elevado a Z0 fosse 1 mais i, ou E elevado a Z0 igual a menos 1. Bom, esse daqui nós até já sabemos pelo menos 1, né? Basta pegar Z0 igual a π vezes i, e temos a equação de Euler, né? A identidade de Euler. Então, nesse caso aqui, como nós faríamos? Então, a primeira coisa é a gente escrever 1 mais i em sua forma polar. Então, nós temos que o módulo de 1 mais i é raiz de 2. E um possível argumento é π sobre 4, né? Então, nosso 1 mais i é raiz de 2 é elevado a π sobre 4i. E isso é o que nós queremos que seja um certo E elevado a Z0. Certo? Bom, então, por definição, E elevado a Z0, isso é E elevado a x0, vezes E elevado a i y0. Queremos que seja raiz de 2, E elevado a π sobre 4 vezes i. Então, comparando essas duas coisas, nós obtemos E elevado a x0 igual a raiz de 2, ou seja,
x0 é igual a ln de raiz de 2, ou seja, ln de 2 sobre 2, e aqui é o logaritmo real mesmo, que a gente já está acostumado, e y0 igual a π sobre 4, né? Ou π sobre 4 mais 2kπ, para qualquer k inteiro. Então, assim, nós temos a resposta, o conjunto solução dessa igualdade aqui. Então, o conjunto solução é o conjunto dos z's da forma. Então, x0 tem que ser ln de 2 sobre 2, mais i que multiplica π sobre 4 mais 2kπ. Onde k aqui é inteiro. Tá legal? Então, esse exemplo motiva a nossa próxima definição, gente. O que nós fizemos aqui, ao resolver essa igualdade e elevado a z igual a 1 mais i, o que nós fizemos foi, de fato, calcular o logaritmo complexo deste número 1 mais i. Então, vamos lá, vamos definir a função logaritmo complexa.